Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos começando o nosso culto online, né? O pessoal já levantou da oração e agora nós vamos adorar o Senhor, vamos cantar. Você aí na sua residência também, você pode cantar ao Senhor, pode adorar ao Senhor. Estamos ainda aqui, por enquanto, impedidos de estarmos na casa do Senhor, no templo, mas estamos orando para que daqui a pouco passe logo toda essa situação aí e a gente possa retornar os nossos cultos ali na nossa igreja, em nossas igrejas, para estarmos juntos, termos a comunhão e sentir o abraço e o calor dos nossos irmãos, Então nós somos felizes pela vida de cada um de vocês. Vão chegando aos pouquinhos aí os irmãos, já vão se conectando aí conosco. E temos certeza que hoje teremos mais um culto abençoado na presença de Deus aqui através dessa plataforma chamada Facebook, que é uma ferramenta muito importante para nós. Ainda estamos fazendo alguns ajustes aí, talvez esteja vendo a imagem tremendo ainda aí um pouquinho, Estamos dando uma ajustada, mas daqui a pouco já vai estar tudo ok, tudo tranquilo, Vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar o hino Atos 2, é o hino que nós costumeiramente cantamos ali quando estamos congregados, quando estamos reunidos no templo. Então vamos cantar ao Senhor, Atos 2. E você pode cantar com a sua família também aí na sua casa, ou particularmente no carro. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, a glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, vem me incendiar. Meu coração é o teu altar, quero ouvir o
Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Muito bem, meus irmãos, então nós louvamos ao Senhor, que Ele venha realmente nos incendiar, né? Incendiar nossas vidas e que o nosso coração seja realmente cada dia mais o altar do Senhor, o lugar onde Ele possa depositar as suas bênçãos, onde Ele possa falar conosco, né? Quando o Senhor fala ao coração, nós realmente nos conscientizamos daquilo que precisamos, daquilo que somos e daquilo que precisamos ser, né? Então, por isso que o Senhor, Ele fala direto ao nosso coração e ordena que guardemos a sua palavra no nosso coração. E essa noite eu quero falar aos irmãos e a todos aqueles que estão nos acompanhando aí através dessa live, né? E, como eu disse no início aqui, nós já estamos já um bom tempo sem poder realizar os nossos cultos de ensinamento ali na nossa igreja, e a gente sente falta de estarmos juntos, de cantarmos juntos a igreja, cantando os hinos juntos, dos irmãos ouvindo a palavra, e é bem diferente você pregar e vendo a receptividade da mensagem pela igreja, né? E os irmãos glorificando a Deus, que você pregar aqui olhando para um celular e para o técnica que hoje está aqui, né, me ajudando, que é a pastora Andréia, está aqui nos auxiliando nessa função hoje, para que a palavra de Deus chegue até os amados irmãos, para a palavra, porque senão morreríamos de inanição espiritual, né? Então, graças a Deus pela palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, e que seja ela que venha segundo a vontade do Senhor. Então, eu quero ler em 1 Crônicas, no capítulo 3, como eu disse aos irmãos, que essa semana nós falaremos sobre a importância do templo na história do povo de Deus, na vida do povo de Deus. Uma vez que nós estamos aí afastados dos templos, alguns irmãos até muito mais tempos, né? Sem estarem juntos, e estamos nas casas, estamos literalmente, né? Realizando o Domus Ecclesia, que é a igreja nas casas, a igreja em casa, com as famílias, mas obviamente que a gente entende, biblicamente falando, como eu disse a semana passada, até um alerta para quê? Para que a gente não venha se acomodar, porque talvez a tendência, e eu tenho visto até algumas pessoas pensando em deixar de realizar os cultos nos templos, ou no templo, e ir lá apenas uma vez por mês para celebrar a Santa Ceia. Então, pessoal, nem 8 nem 80, nós descobrimos essa ferramenta no Facebook, que é uma ferramenta maravilhosa, no YouTube também, no Instagram, são ferramentas fantásticas, ela tem um alcance extraordinário, mas nós não podemos substituir uma coisa por outra, ela deve acrescentar o que nós já temos e não eliminar uma coisa que nós já temos e substituir, né, por outra. Tem que acrescentar e não substituir, né? Até porque nós vamos ver pela palavra de Deus que o templo ele tem uma importância muito importante, sim, que a igreja, que o povo de Deus se reúna no templo, é muito importante que os membros se reúnam no templo, e assim nessa condição, reunidos todos ali,
nos tornamos igreja do Senhor para adorar o nome do Senhor. Então quero ler em 1 Crônicas, vamos fazer duas leituras. A primeira em 1 Crônicas capítulo 3 e o versículo 1, que diz assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã o Jebuseu. O Ornã aqui é o mesmo Araúna, né? Então algumas traduções aqui diz Ornã, mas também é o mesmo quando Davi foi lá conversar com ele para comprar o lugar para fazer o sacrifício, né? E depois a segunda leitura, ainda em 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 12, lá no capítulo 3, nós vimos Salomão começando a edificar a casa do Senhor. E aqui ele já conclui, né? Versículo 11 diz assim, ó: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, queridos, aqui está a palavra falando sobre a construção do primeiro templo, né? Mostrando a importância dessa construção, que primeiro nós temos que quebrar um conceito. Geralmente o conceito daquelas pessoas que desvalorizam o templo, que acham que o templo é importante, mas não é tão importante, é aquele conceito de que nós somos a igreja. E eu disse aqui a semana passada que não existe um texto bíblico, não existe uma passagem bíblica sequer, que faça essa afirmação, que concorde com essa afirmação. Não existe isso na palavra. Alguém um dia trouxe esse chavão, não sei de que forma e que texto ele interpretou, mas se interpretou erroneamente, erradamente, de que nós somos a igreja. Não existe o eu igreja. Nós só somos igrejas quando nós estamos reunidos. Individualmente, nós somos membros do corpo. Reunidos, nós somos o corpo. Juntos, somados, somos o corpo. Mas eu não sou eu sozinho o corpo, porque a igreja, ela é o corpo. E eu sozinho, eu não posso ser o corpo. Se eu sozinho não sou o corpo, porque sou membro, logo eu sozinho não posso ser igreja. A igreja é o corpo, e o corpo é a soma de todos os membros unidos. Então, isso é a igreja. Agora, individualmente, conforme a palavra de Deus nos ensina, e aí eu quero que você leia comigo, me acompanhe em Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma revelação interessante. Ele diz assim, ó, no versículo 5, assim no versículo 4 diz assim, ó, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós,
que somos muitos, somos um corpo em Cristo, quando nós. Porém, ele diz, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, eu membro, você membro, ele membro, juntos, cada um no seu devido lugar, executando as suas diferentes funções, nós formamos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. E a igreja é o corpo. Mas ela só é igreja quando se trata da soma dos membros. E não individualmente. O apóstolo Paulo, ele ainda nos diz aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, que aqui é outra situação. Nós individualmente, nós somos membros, e individualmente nós também podemos ser o templo, mas o templo do Espírito Santo, não o templo da igreja. Individualmente nós somos o templo do Espírito Santo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Depois, mais na frente, no capítulo 6 ainda de 1 Coríntios, ele ainda diz, a partir do versículo 19, ele diz o seguinte, ou não sabeis que o nosso corpo, aí ele fala individualmente, diz assim, o nosso corpo, ou seja, o corpo individual, o corpo individualmente de cada um, diz ele, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, querido, no versículo 20 ele diz, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, individualmente, o meu corpo é o santuário do Espírito Santo, mas não é o santuário da igreja. Individualmente, eu sou um membro do corpo de Cristo, mas eu não sou o corpo. O corpo é a soma de todos esses membros. Deus, entendendo isso, Deus estabeleceu um lugar, um local, aonde esses membros pudessem se reunir para ali cultuarem ao Senhor juntos. O templo ele tem uma história muito bonita, ele tem uma história muito linda, muito linda, muito linda. Começando lá pelo primeiro templo, que foi... ele nasce, na verdade, de um ato de Davi, quando ele, por um ato de soberba, ele manda enumerar o povo, e aquilo não agrada ao Senhor, e ele percebe isso, porque logo que o seu oficial lhe traz a notícia da quantidade de soldados que ele tem em Israel, de pessoas, imediatamente ele diz, eu pequei contra o Senhor, e começa a pedir perdão. Ele sabe que a sua situação é grave, porque ele sabia que no seu coração aquele ato era um ato de soberba. Não é só por contar o povo, mas um ato de soberba que estava nele. E o povo era de Deus, não era dele, né? Então, imediatamente o profeta chega até Davi e diz, olha, é o seguinte, eu tenho 3 coisas para você escolher a mando de Deus. Deus manda que você escolha 3 coisas. Primeiro, você escolhe 3 anos de fome, ou então você escolhe 3 meses de fuga dos teus inimigos e eles te perseguirão, ou você escolhe 3 dias de praga. Das 3 você escolhe uma. Notem que vai diminuindo o tempo, mas vai intensificando o castigo. 3 anos, 3 meses, 3 dias. 3 anos de fome, 3 meses de perseguição e fuga, 3 dias de praga. E ele diz, olha, caia eu nas mãos do Senhor e jamais nas mãos dos meus inimigos. Então o Senhor estende a sua mão e começa o anjo a destruir o povo. Interessante, mas isso é um assunto para um outro dia. Até válido para a época que nós estamos vivendo aqui, porque a destruição do anjo começa em Dan, na tribo de Dan, e vai até Berseba. Mas quando o anjo se vira para Jerusalém e vai destruir Jerusalém, o Senhor mesmo diz, basta,
já chega. E aí Davi e Jerusalém não é destruída. Por que que Dan é destruído e Jerusalém não é destruída? Um outro dia a gente fala sobre esse assunto aqui, há um assunto de cunho escatológico também. Dan é destruído, mas Jerusalém não. Então, o Davi se coloca na presença do anjo e diz, olha, quem pecou, fui eu ou foi o povo? Fui eu que pequei, então que a espada do Senhor caia sobre mim. A partir dali o profeta chega e ordena a Davi que ele vá perante o Senhor, ofereça um sacrifício, e Davi vai até a eira do Araúna, né, de Onã, e quando ele chega lá, ele faz uma oferta pelo lugar, no altar onde ele ia sacrificar, naquele altar. Nós conhecemos a história, sabemos que Araúna diz, olha, pode escolher à vontade, não só o lugar, mas os bois também, para o sacrifício, e ele diz, não, eu não quero nada que não oferecer ao Senhor, nada que não me custe sacrifício. E aquele lugar, e a eira de Araúna, é o mesmo Monte Moriá. E é interessante porque isso tem uma história muito linda, que essa mesma localidade aí, da eira do Araúna, onde é o mesmo lugar onde Abraão esteve com Isaac para sacrificá-lo. E lá apareceu o cordeiro lá que o Senhor proveu, e ali ele sacrificou, naquele lugar, no Monte Moriá. Né? Também há alguns ensinamentos, alguns mestres da antiguidade, os mestres judeus, que eles afirmam, e dizem eles, são palavras deles, que ali também foi o lugar onde Caim e Abel ofereceram os primeiros sacrifícios. Não temos nenhuma prova bíblica, são apenas relatos históricos, comentários da história do povo hebreu. Também acredita-se que foi ali também que Noé ofereceu o sacrifício após sair da arca, oferecer um sacrifício de gratidão a Deus ali também. E há um relato por parte dos mestres judaicos que Moriá, para eles, o significado de Moriá, para eles, é localidade da qual saiu o ensino e o esclarecimento, ou seja, um lugar de ensinamento e esclarecimento. Então a gente vê que existe um certo respeito por parte deste povo para com a localidade, e não foi um lugar escolhido aleatoriamente. Há um propósito de Deus em tudo isso, né? Há um propósito de Deus com esse lugar, e nesse Monte Moriá, então, foi construído o templo. O templo, ele vem depois da arca, aliás, do tabernáculo. Queridos, é importante também nós entendermos uma coisa. Não foi o templo, não foi ideia de um homem. O templo não foi ideia de uma pessoa. O templo foi uma ideia de Deus. De Deus. Primeiro, evidentemente, Deus mandou que se construísse um tabernáculo, né? E o tabernáculo, a importância dele no povo de Deus, que mais tarde veio a ser o templo, e nós sabemos que todas as coisas que tinha no tabernáculo passaram a ter no templo. Toda a mobília, né? Desde a entrada ali no pátio do templo, assim como o tabernáculo tinha o pátio, ali o átrio do templo, né? Depois tinha o altar de sacrifício, o altar do holocausto ali na entrada, depois a pia de bronze, e assim, e os utensílios lá dentro também, o candelabro, a mesa dos pães da preposição, enfim, o altar lá na frente também. Então tudo que tinha no templo, toda a mobília, o formato do templo, inclusive com o Santo dos Santos, tudo era semelhante à tenda. Mandou que se fizesse a tenda, que se fizesse o tabernáculo como uma réplica de como era lá em cima. Então lá no céu tem um tabernáculo, lá tem o templo do meu Deus, porque o Senhor diz que ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Então não é desprezar o templo não é uma coisa desprezível. O templo é algo que inclusive tem no céu, né? Nós não sabemos como é o formato, qual é o formato, mas como o Senhor manda construir a arca, dizendo, constrói aí, conforme eu te ordenado daqui, então subentende-se que o formato, o modelo é aquele modelo que foi dado a Moisés. Então, qual é a importância do tabernáculo templo na vida do povo de Deus? Primeiro, é importante a gente entender
que o templo não era um lugar de passeio. Não, as pessoas só deveriam comparecer à tenda e depois ao templo se fosse para sacrificar e adorar. Era um lugar de compromisso. Assim como hoje, o templo não é um lugar de passeio. É lamentável que algumas pessoas usem o templo, inclusive para deixar aflorar suas emoções, e por vezes até sua carnalidade, transformando. Tem lugares que você chega para o culto, você não sabe se aquilo é um templo, você não sabe se aquilo é uma casa de espetáculo, você não sabe se aquilo é uma casa de show, porque as pessoas usam o templo de uma forma, muitas das vezes, até em profanação, sem o devido respeito. O templo é um lugar de honra. É um lugar de honra. Não é porque Salomão, veja, o Salomão disse que aquele lugar não poderia comportar a presença do Senhor, mas ele diz, nem o céu ou o céu dos céus não podem te comportar. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Por que Deus disse? Porque Deus não mora no templo. Deus mora dentro de nós, mas Deus está no templo. Deus estabeleceu o templo como sua casa, para que a gente ali se reúna, e lá no templo está a presença de Deus. Deus disse a Moisés, a minha presença está no templo, e havia uma parte do santuário, que era chamada a parte escura do templo, que era ali onde Deus ficava. Por isso, nós encontramos alguma passagem da Bíblia que diz que Deus habita do templo, que era vedado ao sumo sacerdote estar ali. Mas Deus está no templo, porque o templo foi uma ideia divina, foi uma ideia de Deus. O que Deus tensionava ensinar ao povo, o que Deus queria quando Deus diz a Moisés, constrói uma tenda, será que o povo não podia armar suas barracas e realizarem eles ali o culto a Deus? Não, mas Deus manda construir uma tenda exatamente entre as barracas do povo, organizado de acordo com as tribos. Então ficavam as tribos, todas as tribos ficavam em volta do tabernáculo, e o tabernáculo ficava no centro, e as pessoas iam até o tabernáculo, não, mesmo que eles escutassem o culto de lá de fora, mas não valia, eles tinham que ir até o tabernáculo para ali oferecer ao Senhor, ali sacrificar e ali adorar ao Senhor. Então, da mesma forma, o lar não substitui, ampliar, né? E daqui a pouco nós vamos ver, porque pode ser que alguém esteja dizendo, mas a igreja primitiva se reunia nas casas, se reunia nos lares. Daqui a pouco nós vamos explicar quais eram as condições, né, em que eles se reuniam nas casas e que eles se reuniam nos lares. Né? Então, o que Deus tensionava? Qual era a lição que Deus queria nos dar quando Deus manda construir o tabernáculo? A importância dele. Primeiro, para fins didáticos, através de ritos, através da mobília, dos móveis e dos utensílios, ensinar as coisas espirituais. Então Deus usava aquelas mobílias, Deus usava através daqueles utensílios e através dos rituais, Deus trazia ao povo lições espirituais. Segundo, para Israel ter uma prova física da presença de Deus. Israel vivia, irmãos, em grandes batalhas, o povo vivia em grandes lutas contra as demais nações, em grandes guerras. Então haveria um momento em que aquele povo, por vezes eles pensavam-se até mesmo que estavam abandonados por Deus. Então quando eles entravam no templo, quando eles contemplavam a tenda e depois o templo, quando eles contemplavam aquele lugar, ali para eles era como a presença física de Deus estar ali. Era uma forma de eles sentir, saber, Deus está aqui, Deus está em nosso meio, porque ficava bem armada a tenda, bem no meio das tribos de Israel. Então também, segunda lição, era para Israel ter uma prova física da presença de Deus. Anunciar ao povo a glória futura através dos tipos e dos símbolos. E eu não vou aqui falar sobre cada tipo ou sobre cada símbolo do templo, porque levaria muito tempo, evidentemente. Nós temos escola bíblica, nós temos seminários em que a gente explica
mais detalhadamente sobre cada tipo desse. Nós sabemos muito bem que um dos tipos mais incisivos assim para nós era o sacrifício de animais, que era feito de ano em ano pelo sumo sacerdote, que apontava para o sacrifício de Cristo. Então isso já era o cordeiro que era morto, que era ali, o animal que era espargido ali, que apontava também para Cristo, o cordeiro morto, imolado, inocente, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quarto lugar, ensinar o povo sobre o conflito entre a pecaminosidade humana e a santidade divina. Como que o homem sentia isso? Como que o homem conseguia fazer traçar esse paralelo entre a pecaminosidade humana e a santidade divina? Porque o homem, quando ele vem de fora, antes de entrar no tabernáculo ou mesmo no templo, ele vem sujo, ele vem imundo. Então ele chega ali e ali está a presença de Deus, ali está a presença divina. E na presença divina ele oferece sacrifício, e na presença divina ele adora ao Senhor. E quando ele termina de sacrificar, e quando ele termina de templo sujo, ele entra sujo e sai limpo. Ela limpa o homem de seus pecados. Por que a Bíblia diz em Eclesiastes 5, versículo 1? A Bíblia diz: guarda o teu pé. Isso fala de reverência. Quando entrares na casa de Deus, é o templo. A casa de Deus ali é o templo. Sempre que a Bíblia menciona a casa de Deus, é o templo, não é a minha casa. A minha casa ela é uma extensão. Mas a casa de Deus referida na Bíblia é o templo. O templo é chamado de casa de Deus. Por isso não se pode desprezar o templo. Foi Jesus quem chamou o templo de casa de Deus. Então o templo é a casa de Deus. Então quando Salomão diz no capítulo 5, versículo 1 de Eclesiastes: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, chegasse para ouvir, dizer, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Ou seja, o templo é um lugar para se aprender. E daqui a pouco nós vamos também aprender para que serve o templo hoje, né? E dentro de uma delas está aí. Nós vimos que das 5 coisas aqui, eu já falei sobre para fins didáticos, ou seja, ensinar através de ritos, mobília e utensílios. Para Israel ter uma presença física, ter uma prova física da presença de Deus. Anunciar o povo a glória futura através dos tipos que apontam para Cristo, para o seu sacrifício, né? Ensinar ao povo o conflito entre a pecaminosidade humana e a santidade divina. E quinto, ensinar o povo através dos sacrifícios que o acesso àquela presença que nós vimos lá no começo, lá no início, lá, entendeu? Lá no comecinho, no 2, para que eles tivessem uma prova física da presença de Deus, o que da tenda e templo era ensinar o povo através dos sacrifícios que o acesso à presença de Deus só seria possível por meio de sangue, que também era um símbolo. Aquele sangue derramado, ele simbolizava, apontava para o sangue de Cristo, que futuramente seria derramado, aí sim, não para cobrir os pecados do homem, mas para que o homem fosse totalmente justificado e seus pecados fossem completamente apagados. Então nós vimos que, basicamente, queridos, uma das importâncias, a maior importância do templo era ensinar ao povo. Então o povo ia lá para aprender, literalmente aprender. O objetivo do santuário era ensinar o povo e o povo também sacrificar e o povo adorar ao Senhor. Para que serve, no caso, hoje o templo? Nós vimos que o objetivo principal do templo era o ensinamento. Deus reuniu o povo ali, para ali dar a sua doutrina, para ali dar o seu ensinamento. Jesus disse em Mateus, versículo 13, quando Jesus chega no templo e vê as pessoas todas ali, vendendo animais para o sacrifício no pátio do templo. A ideia a princípio parecia ser boa, né? A intenção era boa, mas daqui a pouco se tornou um negócio lucrativo. Era boa porque as pessoas que vinham de longe não precisavam trazer o seu animal, tinha ali para vender. Mas daqui a pouco aquela ideia que era para facilitar para os irmãos sacrificarem,
se tornou um comércio lucrativo, e então ali já tínhamos meio que um mercado de câmbio ali já, né? E aquilo aborreceu muito ao Senhor Jesus, e ele chega a ver o templo naquelas condições, e ele vira a mesa dos campistas e dá a eles uma lição de qual é o real objetivo do templo. Ele diz: vocês não viram o que está escrito, não leram o que está escrito, que a minha casa será chamada casa de oração? Então o primeiro objetivo do templo aqui, Senhor, queridos, do templo hoje o templo é casa de oração. Para que serve? Serve para oração. É um lugar onde nós nos reunimos como igreja. Nos reunimos e ali nós oramos ao Senhor. Ali nós buscamos o Senhor em oração. Então, quando nós vamos ao templo, nós temos que entender que nós estamos indo para o lugar de oração. É uma pena que muita gente hoje vai ao templo e a única coisa que ele não faz no templo é exatamente orar. Então fica complicado desse jeito, né, meus queridos? Porque você se reúne para adorar ao Senhor, para orar ao Senhor, e você não ora. Então, quando for ao templo, saiba que lá é um lugar de oração. Então, quando a gente chega, primeira coisa, antes de cumprimentar o seu amigo do lado, primeiro converse com o seu Deus. Fala com ele em oração, porque o templo é lugar de oração. Essa citação aí que Jesus faz é uma citação que está lá no livro do profeta Isaías. E que a gente entenda isso, que não é só o templo para o povo de Deus orar, mas para todos os povos, para quem quiser adentrar e orar. Capítulo 56 de Isaías nos diz exatamente assim, versículo 6 até o versículo 8. E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, Monte Moriá, no caso, porque era o templo, né? A casa do Senhor ficava lá. E os festejarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então veja, que o texto diz que aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, ou seja, aqueles que se convertessem, no caso ao judaísmo, aqueles que se convertessem ao povo de Deus, o templo era um lugar para eles orarem. Da mesma forma, hoje, aquelas pessoas que têm o Senhor, que se tornam cristãos convertidos, o templo é um lugar para orar. A primeira coisa que nós precisamos ensinar as pessoas a orar, elas precisam aprender a orar, conversar com Deus, falar com Deus, buscar ao Senhor através de oração, que é a mais poderosa arma que nós temos para vencer, chama-se a oração. Também em Atos do capítulo 2 é interessante, que a Bíblia também mostra que ali eles oravam. No capítulo 2, do versículo 44, diz assim, ó: todos os que criam estavam juntos e tinha tudo em comum. No versículo 46 diz: e perseverando unânimes todos os dias no templo. Então era um costume da igreja primitiva estar no templo. Então o templo é importante. Você não pode venerar o templo, você não pode adorar o templo, mas você precisa adorar no templo. O templo é um lugar para a igreja se reunir. O templo é um lugar para o povo de Deus se reunir. E quando nós não podemos reunir que nem agora, eu estou sentindo uma falta tremenda do templo, tenho certeza que você também está. Por mais que se façam os cultos nas casas, se faça os cultos nas famílias, que se faça o culto doméstico, não é como estar no templo. Não é como aquela comunhão, aquela coisa gostosa, o povo de Deus unido, reunido, porque para isso nós fomos chamados. Não é a mesma coisa. Por isso que nós sentimos falta, por isso que nós já estamos orando que seja liberado de uma vez, para a gente já, passa essa pandemia, para a gente já estar reunido aí
no templo do Senhor. Então a igreja ela se reunia também no templo, a igreja primitiva se reunia no templo. Jesus disse, antes de morrer e ser assunto aos céus, ele disse aos discípulos: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então ele manda eles irem para Jerusalém, e eles vão a Jerusalém, mas eles não vão cada um para suas casas, eles procuram um lugar onde eles possam todos se reunir. E para onde é que eles vão? Eles vão para o cenáculo. Lá no cenáculo, que era o mesmo lugar onde eles distribuíam a Santa Ceia, no cenáculo. Lá no cenáculo eles se reúnem, e diz a Bíblia, no capítulo 2 de Atos, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quer dizer, eles estavam no mesmo lugar. Aquele lugar que agora para eles era o templo. Por quê? Porque é verdade que eles ainda oravam no templo, é verdade que alguns ainda frequentavam a sinagoga, mas a igreja, ela era um outro povo. As duas principais religiões que existiam lá em Jerusalém eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus se reuniam na sinagoga e os saduceus se reuniam no templo. Os fariseus eram um povo mais popular, os saduceus eram um povo mais da elite, mais liberal, os fariseus eram mais tradicionais, mais guardador das tradições. E o povo, se quisesse orar a Deus, eles acabavam entrando num templo desse para orar ao Senhor, para buscar a Deus. Mas não era o templo deles. Então, quando eles foram para o cenáculo, e ali no cenáculo eles receberam, então parece que aquele lugar ficou sendo o lugar da comunhão deles. Ficou sendo o lugar onde eles se reuniam até mesmo para o partir do pão, que é chamado de Santa Ceia. O partir do pão, que é o que nós chamamos de Santa Ceia. Em Atos do capítulo 20, você pode conferir no versículo 7, a Bíblia diz assim, ó: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, não era cada um, não comia seu pão em casa. Hoje, algumas igrejas estão fazendo isso, dadas as restrições que nós estamos tendo. Então, algumas igrejas estão liberando que cada irmão prepare o seu pão, prepare o seu cálice e tome em casa. Mas essa não é uma prática da nossa igreja, não é uma prática comum do povo de Deus. Geralmente, o culto de Santa Ceia, a gente se reúne no templo para ali juntos partirmos o pão em comunhão, participarmos da ceia junto. O templo hoje é um lugar também para o partir do pão, assim como é o lugar também da comunhão, como nós vimos em Atos, no capítulo 2 e no versículo 44, dizendo que todos os que criam, ou seja, aqueles que se tornavam crentes, lá no Nordeste a gente costuma dizer aqueles que viravam crente, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Falando em Nordeste, Deus abençoe os nossos irmãos aí de Valença, no Piauí, né, em São Paulo, em Sorocaba, São Paulo, lá no Canadá, em Quebec, a Márcia, o Sadi, enfim, nos Estados Unidos, a Adriana, acho que em Orlando. Um abraço a todos esses queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Mas lá no Piauí a gente costuma dizer, quando vira crente, então diz, todos os que viravam crentes, os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é o quê? Comunhão. Estavam sempre juntos. Eles não cansavam, eles gostavam, o lugar era bom, era ótimo para se estar. Também o templo é lugar de ensino. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e não tem lugar melhor para se ensinar do que o templo, é lugar de ensino. É claro que nós ensinamos em casa, nós não estamos neutralizando aqui de maneira nenhuma o domus ecclesia, de maneira nenhuma. É importante sim ensinarmos em casa, temos que fazer isso. O que eu estou dizendo é que o culto dos lares ele não pode substituir o culto do templo. O templo ele tem uma função e foi Deus quem indicou, quem preparou um lugar para o povo de Deus. Porque a tenda mais tarde ela se torna o templo. Como nós vimos, Salomão construiu, Davi preparou, Davi comprou o terreno e depois Salomão constrói o templo e a partir dali o povo sai da tenda, sai do tabernáculo e vai adorar no templo. Mas aqui em Atos dos Apóstolos, em Lucas no capítulo 4 e no versículo, a partir do versículo 16 diz assim:
E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Aqui nós vimos que Jesus tinha o costume de procurar um templo chamado sinagoga, no caso, era um templo, a sinagoga era um templo, era uma casa, um templo onde as pessoas se reuniam, mais especificamente os fariseus, né? Jesus, aqui o texto está dizendo que chegando a Nazaré é onde ele foi criado, que depois mais tarde ele foi morar em Cafarnaum. Mas Jesus, ele fora criado em Nazaré e num dia de sábado, Jesus era judeu, né? E num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, ele levantou-se para ler. E obviamente que ali ele deu um baita ensinamento, porque um templo é lugar de também se transmitir o ensinamento também. Aliás, Jesus com o templo, esse amor de Jesus com o templo é interessante, porque Jesus ele tanto ia na sinagoga como ele ia no templo. Ele nunca fez discriminação, ele ia na sinagoga e ele ia no templo. Onde tivesse a palavra de Deus para ensinar, ali ele estava. O povo ainda não tinha o templo, a igreja não tinha seus templos próprios, né? Então ele ali ia, no capítulo 2 do mesmo evangelho, no versículo 45, diz assim, aqui mostra aquele relato sobre quando Jesus veio ao templo para oferecer sacrifício, e quando ele chega ali, ele fica e seus pais vão embora, e só percebe que ele não está quando estão já na metade do caminho. Então no versículo 46 a Bíblia mostra que eles voltaram, e como não encontrasse, 45, e como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele, Jesus. E aconteceu que passados 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e interrogando-o, e todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Então o templo é um lugar de ensinamento. Jesus deixa claro isso. Jesus ia para o templo para ensinar, Jesus ia para o templo para ler e também para aprender. Era costume dele, desde pequeno Jesus estava lá para ensinar. Os apóstolos também iam ao templo, não somente para ensinar, mas eles também iam ao templo para orar. Nós vimos que Pedro, Tiago e João, no capítulo 3, versículo 1 de Atos, a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então, havia um horário específico no templo para o povo orar. Então, o templo hoje é lugar de oração, o templo hoje é lugar de comunhão, o templo hoje é o lugar da distribuição da Santa Ceia ou partir do pão. O templo hoje é o lugar de ensinamento. No capítulo 5 de Atos, e no versículo 40 Atos 5, 42, a palavra de Deus nos diz assim: e todos os dias do templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Onde que eles faziam isso? Nos templos e nas casas. Porque no templo eles ensinavam e nas casas eles evangelizavam. Eles iam de casa em casa. E é um lugar bom. Nós temos aqui o trabalho de célula e é um lugar muito bom nas casas. Você alcança pessoas que não são cristãs. Muitas vezes elas não vão ao templo, né? Por causa de todo aquele protocolo do templo, mas eles vêm nas casas. Então eles aproveitavam tanto um como outros, eles aproveitavam o templo e aproveitavam as casas. Então, ou seja, aquilo que nós hoje chamamos aqui de as duas asas da célula, né? A asa do templo e a asa celular, que é a de casa. Nós não podemos esquecer a outra asa. O grande problema é que às vezes as pessoas vão na célula e acham: eu fui na célula, não preciso ir no templo, eu fui na célula, não preciso ir no culto de oração, eu fui na célula, não preciso ir no culto de domingo. Claro que não, é a outra asa, uma depende da outra. Você precisa estar no templo e nas casas, né? Não somente no templo, nem somente nas casas. É lugar também de adoração. No versículo 47 do capítulo 2 de Atos, diz que eles louvavam a Deus. E esse louvar a Deus é literalmente aquela recomendação que o apóstolo Paulo nos dá no capítulo 14 de 1 Coríntios, a partir do versículo 26, e aí nós podemos fazer isso só nós individualmente? Claro que podemos. Podemos cantar, eu peguei um violão aqui, cantei,
né, com a pastora Andréia. Semana passada estava com os meus filhos aqui, estávamos cantando, agora eles estão vendo ali online também. Mas quando nós nos reunimos, nós também cantamos louvores congregacionais, cantamos com toda a igreja. Versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: o que fareis, pois, irmãos? Isso aqui é para nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, na nossa reunião, onde? Quando vos ajuntais, em qualquer lugar que nós nos juntarmos, mas ele está falando aqui, logicamente, que especificamente, quando vos reunis no lugar onde costumávamos reunir. No caso, eles se reuniam no cenáculo, e depois, obviamente, o templo veio bem mais tarde, para os cristãos, as igrejas, chamadas igrejas, que na verdade são os templos, né? Ele diz, um tem cântico, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. E quando eu digo que aqui Paulo está falando, que é quando nós nos ajuntarmos na igreja, não é quando nos ajuntarmos em casa. Eu estou dizendo que nós podemos nos ajuntar e fazer isso em qualquer lugar, mas aqui Paulo está falando do nosso ajuntamento no templo, do nosso ajuntamento na congregação. E ele diz aqui, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E os outros vão, logicamente, ser edificados através da profecia. Então, percebe-se que aqui Paulo está falando sobre como deve ser o nosso culto. O que tem no nosso culto quando nos reunimos no templo? Temos salmos, temos doutrina, ensinamento, temos revelação, temos a renovação em língua estranha, tem interpretação dessas línguas, enfim, temos tudo aquilo que serve para a edificação do corpo de Cristo. Então, é lugar de adoração, sim, o templo. É lugar onde a gente adora. Pastor, mas eu não posso adorar em qualquer lugar? É claro que pode, meu santo, não tem problema nenhum. A mulher samaritana, ela faz uma pergunta para Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João, ali, a partir do versículo 20. Ela faz uma denúncia interessante, porque ela encontra Jesus, nós já conhecemos a história, Jesus traz todo um relato sobre a sua vida, e depois disso, quando chega no versículo 20, ela faz uma declaração interessante, dizendo assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Por quê? Jerusalém, por vezes, ela é chamada de casa de Deus, mas não que Jerusalém fosse a casa de Deus. Jerusalém era o lugar onde estava a casa de Deus. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, e ele diz, os meus pés já estão nas tuas portas, ó Jerusalém, é porque ficava em Jerusalém o santuário, ficava em Jerusalém o templo. Então ele já ficava animado. Quando entrava na cidade onde estava o templo, ele já estava alegre, porque ia para o templo adorar ao Senhor. E no Salmo de número 27, ali ele faz uma declaração extraordinária, ou quais eram os seus propósitos ao ir à casa de Deus, o templo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Isso fala de comunhão. Nós enxergamos Deus através dos nossos irmãos. Nós vimos a face de Deus através dos nossos irmãos. A Bíblia diz que se nós não amamos o nosso irmão que vimos, como vamos amar a Deus que não vimos? Então nós vimos Deus através dos nossos irmãos. Então ele diz, primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Segundo, para aprender no seu santo templo. Então o templo, queridos, é lugar de aprendizado. Então quando for ao templo, vá para aprender. Quando for ao templo, vá para orar. Quando for ao templo, vá para ter comunhão com os irmãos. Quando for ao templo, vá para adorar. E quando for ao templo, no nosso caso, uma vez por mês, vamos para partir o pão com alegria e singeleza de coração. Então o templo é muito importante na vida da igreja.
muito importante na história do povo de Deus. A ideia do templo partiu de Deus, depois ele colocou esse sentimento no coração de Davi, compartilhou com Salomão. Salomão, depois o Senhor coloca esse mesmo sentimento no coração de Zorobabel, quando o templo foi destruído por Babilônia. Zorobabel reconstrói o templo, depois Herodes reforma esse templo fantástico, maravilhoso, tão adornado, tão lindo, tão bonito. Flávio José nos mostra, nos dá algumas informações a respeito da beleza desse templo, né? Além daquele pórtico maravilhoso, com aquelas 30 pedras inteiriça, de 13 metros cada pedra daquela, do pórtico, dos 30 pórticos que ali haviam. Também nos dá informação daquela para o fundamento, para a fundação, que tinha de 7 a 14 metros cada pedra daquela, e os discípulos vêm com toda aquela alegria e dizem: Senhor, olha só isso aqui. Diz a Bíblia que eles vieram mostrar a estrutura do templo, o alicerce, toda aquela fortaleza. E eles vêm animados com aquilo ali, porque aquilo era um orgulho do povo judeu. Há 50 anos Herodes estava reformando e a vinha não tinha terminado ainda, estava em construção ainda, em reforma ainda. Diz Flávio José que aquele templo ele tinha umas paredes todas de mármore branco, as paredes ali onde ficava o altar, o santuário, segundo ele mesmo, era todo feito de mármore polido, que à noite parecia uma procissão à luz de tochas. Havia uma especiaria que emanava do templo, aquelas especiarias que a quilômetros de distância fazia as cabras espirrar. Então era uma coisa fantástica, era uma coisa linda. Os judeus, aliás, eles rivalizavam um ditado com os romanos, porque os romanos tinham no Coliseu, na Arena Coliseu, a sua obra mais imponente. Então eles diziam, a ponto de dizer que o Coliseu era indestrutível. Ele chegava a ter esse dizer na época. Os romanos diziam que enquanto o Coliseu existir, Roma existirá. Quando Roma cair, quando o Coliseu cair, Roma cairá, e quando Roma cair, o mundo cairá. Então, veja, essa era o pensamento que eles tinham do Coliseu em matéria de estrutura. Os judeus viam no templo uma rivalidade, uma obra com a mesma imponência. Então, quando Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, então eles entram em espanto e diz: Senhor, dize-nos quando sucederão essas coisas. E ele já imagina, se o templo vai cair, o fim do mundo já está logo ali. Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo, porque um tempo só pode ser o fim do mundo. Então veja, havia uma importância do templo na vida do povo judeu, e eles veneravam, respeitavam, veneravam a Deus, adoravam a Deus naquele lugar e tinham respeito por aquele lugar. E eu entendo que a igreja do Senhor hoje, ela deve ter esse mesmo respeito, essa mesma reverência, esse mesmo carinho no santuário, no templo, porque ali Deus está, ali Deus habita. Ele disse: agora estarão atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que lugar? Era o lugar onde Salomão estava, e Salomão estava no templo. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar, só lembrando os irmãos que nesse domingo nós não teremos nem sábado, não teremos culto lá no Passo das Pedras, nem domingo também na sede, não teremos culto, tá? Está cancelado, nosso culto será online, então divulgue a nossa plataforma, Facebook, envie o nosso link aí da igreja para que as pessoas tenham acesso e participem do culto. No domingo, então, nosso culto, nós vamos entrar a partir das 20 horas e não às 19 horas, como nós temos o culto aos domingos. Nós vamos entrar a partir das 20 horas, nós vamos estar fazendo aqui a nossa live, então pelo Facebook, a partir das 20 horas, tá bom, querido? Então nem no Passo das Pedras e nem na sede nós teremos culto. Também, lembrando que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui de novo pelo Facebook, ministrando o culto online para os irmãos. Se você tem alguma dúvida, se os irmãos têm alguma pergunta, nós vamos responder aqui na outra quinta-feira, ou pode ser até no domingo. Então você pode enviar a sua pergunta pelo meu WhatsApp, 983 43 14 41, 983 43 14 41. Faça a sua pergunta e nós vamos estar respondendo no próximo culto online que nós vamos estar realizando, ok?
nós queremos pedir aos irmãos agora a oração. Vamos orar aqui pela Yasmin, nossa querida Yasmin, que hoje estava com febre, né? Segundo a irmã Jusileide postou aí, um abraço para a família do Talbinho aí, né? Vamos orar pela Yasmin. Vamos orar também pela nossa querida Caroline, que também está enferma também, né? Vamos orar por ela, lá de Canoas. Também pelo Roger, seu noivo. Vamos orar pela Caroline, orar pelo nosso querido irmão Jordano, evangelista Jordano, que também está se recuperando, né? Vamos orar por ele também. Teve uma gripe forte, mandaram isolar, assim como a Caroline teve uma gripe forte, porque hoje, querido, qualquer gripe, qualquer pessoa que tenha gripe é um suspeito em potencial, então as pessoas mandam isolar. Não é que a pessoa já tenha o coronavírus, mas é importante que as pessoas se isolem para que não aconteça de ter e acabar transmitindo para outras pessoas. Então, vamos orar. O caso da Yasmin, ela só teve uma febrezinha, não tenho informação se ela estava com gripe ou não, mas creio que não. A Caroline sim está com gripe, o irmão Jordano também. Então, vamos orar por eles também. E também, meus queridos, vamos orar pelos missionários lá na Índia, na Turquia, na Espanha, na Itália, na África, nossos irmãos missionários espalhados por aí, onde a doença passou e onde hoje ela está, na Itália e na Espanha, assolando. Vamos orar por esses nossos queridos irmãos. Lá na Itália nós temos lá o nosso querido irmão Rogério Sincero, missionário Rogério Sincero, juntamente com a irmã Nívia e seus 2 filhos. Vamos orar por eles. Vamos também orar pelo nosso querido Xande e a irmã Giovana, que são missionários lá no Níger, e eles estão com coronavírus. Estão em repouso, estão afastados. Vamos orar por eles, para que o Senhor venha trazer a recuperação imediata para os nossos irmãos. E vamos também, queridos, orar pelo nosso presidente da República. Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está lutando sozinho, queridos. Está lutando praticamente sozinho. A força que ele tem é você como igreja. Pelo nosso presidente, ore pela esposa do nosso presidente, pela irmã Michele, para que Deus possa dar esse homem sabedoria, para que Deus mova os pilares do Congresso, para que Deus mova os pilares do Senado, para que Deus mova os pilares do Supremo Tribunal Federal e haja uma parceria para ajudar o governo a governar essa nação, porque ele não vai poder governar o país sozinho. Então vamos orar pelo nosso presidente. Domingo, aliás, é um dia de jejum que estaremos orando pela nossa nação. Convoco os irmãos para orarmos domingo pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro. Vamos orar por ele, para que Deus lhe dê sabedoria, lhe dê força, lhe dê graça, para que ele possa resistir, porque nós sabemos, há uma luta infernal e diabólica, há muitos interesses dos bastidores por trás dessa doença, há muitos interesses secundários. Então vamos orar, porque Deus é poderoso, Deus está no controle e eu tenho certeza que Deus agindo, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda e com certeza Deus vai levantar esse país para ser um país referência na obra da evangelização para o mundo todo. Então vamos orar então por esses queridos irmãos, né? Eu quero que você ore comigo agora. Vamos orar e encerrando, orando uns pelos outros, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse culto realizado nas redes sociais, por estarmos impedidos devido à situação, Senhor, alarmante do coronavírus, Covid-19, que tem se alastrado, e agora, Senhor, o nosso estado refresca um pouquinho mais, que dá espalhar, se disseminar, ter mais vida. Nós oramos e pedimos, Senhor, a Tua mão sobre o nosso país, Senhor. Estende a Tua mão sobre o nosso país, sobre o nosso presidente, sobre os ministros, Senhor, sobre os pastores no Brasil, que a igreja possa cobrir este homem com oração, sua esposa, a irmã Michele, Pai querido, em nome de Jesus, os seus ministros, Pai querido, aqueles deputados que são cristãos, os que não são também, mas que que têm uma religião, que têm temor de Deus, Senhor. Pai
Pai querido, e que entendem, Senhor, esse momento da nossa nação. Pai, nós oramos, Senhor, para que saiamos, Senhor, dessa situação sem maiores agravos, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua bênção seja derramada sobre essa nação, que a tua bênção seja derramada sobre esse país, que a tua sabedoria, que o espírito de sabedoria venha sobre a vida do presidente Jair Bolsonaro, assim como veio sobre a vida de Ciro, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, e ministramos sobre esse país a tua bênção, ministramos sobre esse país, Senhor amado, a cura, Senhor, desse vírus, Senhor, em nome de Jesus, e que o mundo tenha mais consciência, que os governantes tenham mais consciência e mais amor pela humanidade, pelo povo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E não destrua, não matem aqueles que lhe sustentam, não matem aqueles que põem a comida na sua mesa, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos também pela irmã Yasmin, oramos para que ela seja curada dessa febre, que a tua mão esteja, Senhor, sobre a vida da Yasmin, que o Senhor venha levantar ela dessa enfermidade, assim como a Caroline, meu Pai, estende a tua mão sobre a tua filha, meu Pai, lá naquele quarto onde ela está, em nome de Jesus, esse sintoma, Senhor amado, que ela tem, que seja repreendido em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor da cura venha sobre a Caroline agora, Senhor, e levante ela dessa enfermidade. Também oramos pela recuperação do irmão Jordano, que o Senhor venha levantá-lo, que ele venha ser curado, Senhor, deste mal, meu Pai querido, em nome de Jesus, assim como outros irmãos, Senhor, que estão do outro lado, Senhor, orando conosco, meu Pai, neste momento, em nome de Jesus, esse irmão que está gripado, que está com febre, que nesse momento colocou a mão no seu coração e que botou a mão também na sua cabeça, em nome de Jesus, eu declaro sob o nome e autoridade de Jesus, que o Senhor entregue a tua cura agora, que o Senhor te restaure agora, que o Senhor te regenere agora, em nome de Jesus, que o Senhor te livre deste mal agora, deste câncer agora na mama, deste câncer no intestino, deste câncer no fígado, em nome de Jesus, sai agora câncer maligno, eu te repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelos nossos missionários nesses países onde tem sido assolado pela Covid-19, dê força, dê Xande, Senhor, que está enfermo também, meu Pai querido, olha para o teu servo, para a irmã Giovana também, recupera eles, Senhor, dessa Covid-19, concede a eles vitória e a cura. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a tua cura, seja liberto desse mal que te assola, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.